A graça e a paz, igreja. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor. Esta semana nós estamos com uma série de mensagens falando sobre a couraça da justiça. Ou seja, essa palavra é para quem quer se brindar. Nós precisamos estar brindados. E muitas das vezes, irmãos, eu confesso que eu orei muitas das vezes errado, pedindo a Deus para me revestir. Mas quando eu entendi, o Espírito Santo de Deus falou comigo: Andréia, não sou eu que te revisto, mas é você que se reveste. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entendi que essa parte era comigo. Porque quando eu começo a colocar a minha roupagem, a minha vestimenta, quando eu começo a me vestir de acordo, estou falando de roupa física não, estou falando de uma roupagem espiritual, que também atinge o meu real, claro que sim, né? Mas quando eu começo a agir conforme a palavra do Senhor diz, eu entendo que eu estou me revestindo. E se eu estou revestida, logicamente, eu estou blindada, o inimigo não pode me tocar. E é sobre isso que nós estamos falando toda esta semana. Seja bem-vindo, você que chegou aqui neste canal. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda, volte lá e assista. Eu tenho certeza que o Senhor vai te edificar. Mas antes disso, vamos lá. Livro de Efésios, capítulo 6. Nós já lemos alguns versículos aqui, né? Versículo 10, 11, 12... Versículo 13, nós estamos agora no versículo 14, que vai dizer assim: estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Foi o que nós falamos, né, o vídeo anterior. E agora nós vamos falar sobre e vestida a couraça da justiça. Pois é, se nós queremos ter vitória, nós aprendemos ontem sobre verdade, o que é verdade e o que é mentira. Eu acho a justiça muito parecido com isso, sobre o que é verdade e o que é mentira, porque não há dois pesos e duas medidas. Não existe isso, irmão, dois pesos e duas medidas? Claro que não. Verdade é verdade, mentira é mentira. E nós precisamos estar vestidos com essa justiça, né? Porque a couraça era algo que protegia o corpo, né? E nós precisamos estar com essa couraça para que nós possamos alcançar. E o que é justiça? O que é a definição de justiça para você? Justiça para você é o quê? É quando alguém fala algo de você e você diz: Deus vai fazer justiça. Isso é justiça? Quando alguém te persegue, quando alguém pede alguma coisa, quando alguém se levanta contra você. Mano, eu vou falar uma coisa, não é cristão não, o crente tem o hábito de dizer que Deus vai fazer justiça. E às vezes Deus já está fazendo até justiça. Porque a Bíblia fala que de Deus o homem não zomba. O que o homem planta, o homem colhe. Então, de repente, nós estamos colhendo aquilo que plantamos. É ou não é? Existe essa parte da colheita. E que nós não aceitamos. A gente não aceita a hora de colher, né? Mas a gente não planta o que é certo. Então, se nós queremos colher justiça, nós precisamos ser justo. Lembra do que a palavra do Senhor fala? Que o justo, ele viverá da fé. E muitas vezes nós achamos que viver da fé é somente a fé que faz a gente caminhar, a fé que faz a gente buscar Deus, a fé que faz a gente crer nas promessas do Senhor. Mas olha o texto que diz: o justo viverá da fé. Então a fé, ela faz parte da minha rotina, do meu cotidiano, como a justiça também. Eu preciso ser justa. Se eu pecar contra alguém, eu preciso pedir perdão. Se alguém pecar contra mim, eu também preciso perdoar, oferecer perdão a esta pessoa, porque isso é justo. Lembra do que o Senhor falou? Aleluia, assim como você perdoa, você será perdoado. Isso é justiça, porque muitas das vezes nós queremos o perdão de Deus. Todo mundo quer misericórdia, perdão. A gente erra, a gente peca, muitas vezes a gente não pede nem perdão, nem confessa. É ou não é? Mas a gente quer receber de Deus a misericórdia. A gente acredita nisso: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa. Mas e como é que está teu coração? Você está perdoando? Essa é a primeira coisa que eu falo sobre justiça. Porque justiça, irmão, não é só ganhar. Justiça você também perde. Porque quando você apresenta uma causa diante do juiz, esse juiz, ele vai, o promotor, claro, né?
tem toda uma equipe, ela vai analisar aquela causa. Ela vai analisar, ela vai julgar aquela causa. E conforme for, depois de analisar os acontecimentos, os documentos, tudo o que precisa, aí sim eles vão dar uma sentença, ou boa ou ruim. Então, muitas das vezes, nós queremos que só que seja bom pra gente. É ou não é? Se é bom pra mim, tá tudo ok. Mas se eu preciso abrir mão, se eu preciso, vou falar aqui de perdão, se eu preciso perdoar, ou se eu preciso falar bem de quem fala mal de mim, eu tô dentro da Bíblia, tá? Se eu preciso fazer o bem a quem me fez o mal, isso já não é justiça. Isso é ser boba, isso é ser besta, é ou não é? Tem outras palavras que as pessoas usam, que a gente sabe muito bem, né? Porque você é muito boba, porque como que você pode ser amiga daquela fulana que não é tua amiga? Eu costumo dizer o seguinte, minha irmã, fulana pode não ser minha amiga, mas eu sou dela. Tá entendendo? Porque isso é justiça. Preste atenção nisso aqui. Quando Jesus está lá no Getsêmani e vem os soldados junto com Judas para o identificar, Judas dá um beijo em Jesus. E o que acontece? Jesus vira para Judas, Jesus não chamou Judas de traidor. Ele avisou que haveria um traidor, mas ele não chamou Judas de traidor. Ele vai dizer, amigo, com um beijo me traís. O que é isso? Jesus está dizendo para Judas, aleluia, eu não sou como você. Eu sou teu amigo até o final. Você pode ter me traído, você pode ter me entregado, você pode ter feito algo contra mim que vai custar a minha vida, mas eu continuo sendo teu amigo. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque é assim que o Senhor é conosco. Quantas vezes nós traímos a Deus? Quantas vezes quantos que estão aqui, agora fazendo parte, né, desse propósito, e que já um dia desviaram do caminho do Senhor, saíram da casa do Senhor, voltaram a beber, se prostituir, a mentir, a defraudar aos seus pecados. Tem gente que faz isso, irmã, anualmente. Você conhece alguém assim? Coloca aí nos comentários. Eu conheço. Não é uma crítica, é uma realidade. Mas o Senhor está sempre pronto a perdoar. E por que nós não perdoamos? É ou não é? Então, se você quer justiça de Deus, faça você a justiça. Seja justo. Da mesma forma que você mede alguém, você será medido. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nesse dia. Ou seja, eu preciso estar andando em justiça. E você precisa, irmão, entender, eu falei agora sobre o perdão, né? Eu vou falar sobre outras áreas da nossa vida, não dá pra gente falar todas as áreas aqui, mas muitas das vezes a gente tem um ditado que a gente diz aqui no Rio de Janeiro, não sei onde você mora, mas a gente diz assim, ó, um bom cobrador é um mau pagador. Já ouviu esse ditado? Um bom cobrador é um mau pagador. Eu já vi muita gente amaldiçoar o outro porque não pagou no dia certo. Porque chegou o dia do pagamento, do aluguel, de uma dívida, comprou um perfume, comprou alguma coisa aí de alguma marca na mão de vendedores e chegou naquele dia de pagar e aquela pessoa não acertou. E o que essa pessoa fala? Essa pessoa começa a amaldiçoar a outra. Vou dar um exemplo, né? Maria, aquela não sei o que, não me pagou e não sei o que, mas o nome dessa pessoa está no SPC. Aí ele vai justificar, ele vai dizer assim, não, mas eu estou devendo a Casa Bahia. Qual a diferença? É dívida, é dívida. Lembra do que o Senhor falou, uma parábola que Jesus contou? Estou falando de dívida, mas olha como remete também ao perdão, à justiça. A Bíblia fala que havia um homem que tinha uma dívida com o rei. E esse homem, o rei o chama para cobrar a dívida. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando aquele homem chega diante do rei, ele vai suplicar, ele vai implorar, ele vai dizer para o rei, eu não tenho como pagar essa dívida, tem misericórdia de mim. E o rei faz o quê? Perdoa aquela dívida, era uma dívida muito grande. E aquele homem que é perdoado, ele sai daquela audiência e ele encontra alguém que o deve também. E ele vai cobrar essa pessoa também. E a Bíblia vai dizer que aquele outro não tinha também como pagá-lo. E o que ele faz? Ele bate, ele simplesmente humilha e ele manda esse homem para a prisão. Ele manda prender porque o outro não tem como pagar a dívida, como ele também não tinha. Mas ele acabou de receber o perdão, mas ele não libera o perdão da dívida. E a Bíblia vai dizer que o rei manda chamar esse homem de novo e diz para ele, eu não perdoei a sua dívida? Sim, Senhor, o Senhor perdoou. E por que você não perdoou a dívida do outro?
Pois é. Então agora você também vai ser preso, né? Então, muitas das vezes, irmão, nós estamos julgando o outro de uma forma errada. Nós estamos colocando sobre o outro um jugo que nós mesmos também não carregamos. Nós estamos dizendo que o outro é, muitas das vezes, o que a gente pratica. É sério isso aqui, irmão, a gente precisa analisar isso. Eu vejo muita gente criticando a vida do outro e quando eu olho, eu falo, gente, essa pessoa é a mesma coisa, ela está falando dela. Ela não está enxergando que ela está falando dela. Eu vejo, irmão, cada coisa, vou ser bem sincero com você, irmão, é cada status que eu vejo, e eu falo sempre isso, os status falam muito sobre quem nós somos, na nossa rede social. Fala muito sobre o que nós carregamos. Então, quando eu olho um status que a pessoa fala muito de perseguição, tem gente que coloca assim 10, 15, 20 postagens no WhatsApp, né? No status assim, falando sobre perseguição. Aí bota pregação, aí bota palavra, aí bota pensamento, aí bota sei o quê, porque fulano tem inveja, porque fulano inveja minha vida, porque fulano persegue minha vida. Menina, é o ano todo a mesma coisa. Essa pessoa tá falando dela. Eu já sei, tô falando dela. Aí eu vejo outras pessoas colocando no status, meu Deus, falando sobre o crente que erra, o crente que peca. É verdade. Meu irmão, aconteceu um escândalo. Eu primeiro a colocar no status, a falar mal do pastor que caiu, né? A falar mal do congresso das irmãs. Mas essa pessoa nem na igreja está mais. Um dia teve e nem está mais. Ou seja, ela está falando dela, ela está falando de quem está dentro da igreja que está desviado da verdade, mas ela também está fora e desviada da verdade. Ué, Mateus 7, como eu posso tirar um argueiro do olho do meu irmão se no meu tem uma trave? Então nós precisamos entender, irmão, que nós precisamos ser justo, justiça, é justo. Aleluia, a forma, você precisa se analisar, eu também, é justa a forma como você trata seu pai e sua mãe? Depois de terem uma vida inteira de trabalho, às vezes você sabe que seu pai está doente, você não compra um remédio. É justo com aquele que um dia deixou de comer para tratar as suas pneumonias, suas bronquites lá no passado? É justo? Quando você olha hoje para o seu pai e para sua mãe, que às vezes está com a conta para pagar, e quantas vezes pagou a sua, e você hoje acha que não deve pagar porque o seu irmão encostado está lá na casa dele, ou porque você não concorda com a vida financeira dele, você vai deixar os seus pais perecer. Isso é justo? Não. É justo? Por que eu falo isso, irmão? Porque eu vejo muitos pais que cuidam dos seus filhos de uma forma tão amorosa, dando o que podem, é ou não é? E quando os filhos casam, vão embora, esquecem dos pais. É ou não é? Então isso não é justo. E a gente quer clamar por justiça, mas nós não somos justos. Nós não reconhecemos o que os outros fizeram por nós, mas queremos reconhecimento. Tem muita gente, irmão, meu Deus, isso aqui é muito forte. Tem muita gente que é ingrata. Você sabia disso? O que é um ingrato? O ingrato é aquele que recebeu muito e que num dia que ele não recebe, ele vira as costas para você. Você fez, ou alguém fez por você, mas no momento que você não precisa mais, ou que aquela pessoa te disse um não, acabou a amizade. Você virou as costas, você não visita mais, você não manda uma mensagem, você não procura saber quando aquela pessoa está. Por quê? Porque não te serve mais. Então é um ingrato. A pessoa grata não, a pessoa grata é diferente, ela vai te procurar independente se você tem ou não para dar. Quando você é grato, você analisa. Isso aqui é pra gente se analisar. Eu não tô falando de minha irmã, de A, de B. Eu tô falando de mim, de você. Você tá falando de você. Você tá ouvindo pra você. Você não tá ouvindo pro seu vizinho, não. Você tá ouvindo essa palavra pra você. Foi você que chegou aqui. Aleluia. Tá entendendo? Então nós precisamos nos analisar. Será que eu só procuro o meu pastor quando eu preciso? Será que eu só procuro minha mãe quando eu preciso? Será que eu só procuro meu filho quando eu preciso? Meu amigo? Aquela irmã de oração, aquela irmã da revelação. Ah, eu só procuro aquela pastora quando eu estou no sufoco? Ou não? Eu sou grata a Deus pela vida dela. Os dias que eu não preciso dela, eu vou mandar uma mensagem para ela ou para alguém. Isso é o grato. O grato, a pessoa que ela tem gratidão, irmão, você não precisa receber nada, porque ele já recebeu. Ele já recebeu o quê? Simplesmente a amizade daquela pessoa, a presença daquela pessoa. Então é dependente se a pessoa faz ou não por ele, ele está ali, ele é presente, ele não é ausente. Tá entendendo? Então nós queremos justiça, mas nós somos injustos. Então nós precisamos alinhar nossa couraça. Nós precisamos alinhar. Aleluia. Então o Senhor está dizendo o que para mim, para você hoje? Acerte esta área na sua vida. Não deixe para acertar essa área no mês que vem, não. Acerte hoje.
Tá devendo alguém? Manda mensagem, liga. Fulano, não tem hoje. Mas até tal dia eu não tenho 100, mas eu vou te dar 10, eu vou te dar 20. Mas eu vou te dar. Tá entendendo? Nós precisamos acertar. Ó, tô quebrando esse contrato contigo, não dá mais para mim. Não dá mais para mim, estou quebrando esse contrato. Olha, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Estou pedindo demissão. Seja justo. Porque a Bíblia fala que aquele que trabalha, aleluia, aquele que tem o seu patrão, trabalhe para o Senhor. Então, se não é justo. Então, muitas das vezes, nós estamos requerendo de Deus que o Senhor faça justiça, mas nós não fazemos justiça. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, aleluia, vai nos dizer assim, o versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, agora eu vou falar sobre algo aqui, algo da nossa fé, algo que nos move a estar na presença de Deus. Quando você come, quando você bebe, você precisa fazer para a glória de Deus. Quando você faz algo na sua vida, tem que ser para a glória de Deus. Você está pregando, tem que ser para a glória de Deus. Você está cantando, tem que ser para a glória de Deus. Você está planejando uma festa, um congresso, é para a glória de Deus? Qual é a sua motivação? Qual é a motivação que está no seu coração? Porque Deus, irmão, Ele conhece a intenção do meu coração. Eu costumo dizer o seguinte, imagina você saber que alguém está te procurando somente porque quer te usar. Você descobre que aquele seu amigo só te procura porque ele tem um interesse. O seu marido, a sua esposa, o seu filho, na verdade não te ama. Na verdade tem interesse. Como é que você ficaria? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ele tem ciúme de mim e de você. E o Espírito Santo de Deus, ele vê o que os olhos do homem não vê. Ele vê o que está dentro de mim e de você. Qual é a intenção do que você come, do que você bebe? Qual é a intenção do seu coração quando você serve a casa do Senhor? Eu vejo muita gente, irmão, aleluia, as motivações, eu tenho um dom, sabe? Eu tenho um dom que Deus me deu sobre palavra, é um dom da palavra, né? E um dom da palavra revelada. Você pode pesquisar sobre isso. A palavra revelada, irmão, quem tem um dom da palavra revelada, ela tem um dom de, ler a mente da pessoa, o que a pessoa pensa, qual a intenção da pessoa verdadeira, tá? Verdadeira. E eu tô fora da Bíblia não, porque Jesus também. A Bíblia diz, mas foi Jesus, vai pesquisar e vai ler a Bíblia que você vai ver o que eu tô falando. A Bíblia diz que Jesus estava lá uma certa vez numa casa e o povo estava razoando. Não foi só uma vez, não, foi várias vezes eles razoando no seu pensamento. E Jesus vai dizer, por que razoais em vossos pensamentos? Porque Jesus tinha um dom perfeito. Ele era perfeito, né? Eu não tenho todos os dons, não. Mas eu tenho esse dom. E eu vejo muitas pessoas que as motivações dela, ela fala algo, mas o Senhor me faz ler a mente que a intenção não é aquela. É de aparecer, é de mostrar serviço. E de obter algum mérito, de obter alguma glória, algum tipo de vantagem. Desse jeito. Então, qual é a intenção do teu coração? Seja justo com Deus. Seja justo. Eu vejo muita gente dizendo assim, eu sou sincera com Deus. Você está sendo sincera com as suas motivações? Você está sendo honesta? Todo dia, irmão, eu me analiso. Será que eu faço isso para Deus ou se eu faço isso para mim? Todos os dias. Qualquer decisão, qualquer direção, qualquer coisa que eu venha fazer. Isso aqui é uma dica para você que quer se revestir. Eu me analiso primeiro. E eu confesso para você que tem momentos que eu me analiso e eu encontro em mim motivações erradas. E eu, na mesma hora, eu confesso ao Senhor e falo, Senhor, essa motivação do meu coração não está correta. Eu preciso mudar ela. Em nome de Jesus. E começa a clamar. E começa a declarar com a palavra de Deus. Declarar com a palavra de Deus. Eu não sou isso. Eu sou lavada, eu sou remida, eu sou uma nova criatura. Eu não aceito esse sentimento, nesse pensamento, nessa má intenção do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, a gente acha que não tem saída. A gente acha, irmão, que sentimento, pensamentos, intenções do coração, a gente não muda. A gente muda sim. Aleluia. Olha o que diz o livro de Efésios capítulo 4, para a gente terminar. Vai dizer assim, e vos revistais do novo homem. Eu falei sobre isso no vídeo anterior. Aleluia, que segundo Deus é criado em verdade
e justiça e santidade, e vos revistais do novo homem. Você é uma nova criatura. Aleluia, eu sou uma nova criatura. Ele vai dizer que segundo Deus, olha bem, Deus já nos criou nossa carne, mas segundo Deus, segundo o seu Espírito Santo que nos convence do pecado, que segundo Deus é criado, nós estamos sendo criados, crescendo na graça, no conhecimento, sendo formado, caráter, intenções, tá entendendo? Nós somos criados, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Em verdade, olha bem, nós somos criados em verdade. Deus não vai nos criar na mentira, irmão. Deus não é pai da mentira é o diabo. Então nós precisamos entender que nós estamos sendo criados em verdade, em justiça. Então Deus não tem balança enganosa. Não tem 2 pesos e 2 medidas, tá? Então nós precisamos ser justos. E em santidade, separação. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser honesto, sincero, verdadeiro com a gente mesmo, para com Deus e para com o nosso próximo. Então a dica desse dia é, nesse terceiro vídeo, lembra da dica de ontem? Faça um jejum da mentira, do exagero, lembra? Então, eu tenho mais uma dica nesse dia. Acerte as contas com quem você tem que acertar. Acerte a sua vida, seja ela financeira, seja na área do perdão, seja na área da pureza, porque isso é pureza, sabe? Isso é pureza, a intenção do coração, sabe? Acerte a sua vida. Nós não precisamos ter as mãos sujas, os lábios sujos, o coração sujo, não. Seja puro diante do Senhor e diante dos homens. Ande em santidade, amém? Nós chegamos até o final desse vídeo, aleluia, desse propósito, brindados para vencer. Nós estamos aqui aprendendo com Deus para que nós venhamos fechar as brechas. Se você se achou em uma dessas brechas, irmão, começa a consertar aí o teu altar. Eu não vou pedir para você nada não. Só vou pedir que você faça o que tem que fazer. Faça o que Deus está falando contigo. Você não chegou aqui de paraquedas não. Amém? Amanhã nós voltamos para a glória de Deus com mais um dia onde nós vamos louvado seja o nome do Senhor. Eita, glória a Deus. Amanhã nós vamos falar sobre... deixa eu ver aqui. Não lembro. Depois da couraça da justiça, nós vamos falar sobre outro tema. Amanhã você vem que a gente vai falar, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Compartilhe isso com alguém. Convida mais um amigo, um irmão, para participar, para aprender. Só um pouquinho. Isso aqui é só um fiozinho da meada, né, que Deus quer falar conosco. Eu tenho certeza que o Senhor tem edificado vidas, né? Esse dia eu recebi uma mensagem de alguém, uma irmã, falando, olha, como Deus me ajudou naquele vídeo, foi o primeiro vídeo, e eu espero que Deus te ajude também a compreender, entender e a passar por cima de todas as adversidades, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, e eu volto, e não te esqueça, irmão, deixe seus likes, seus comentários, se inscreva no canal, em nome de Jesus, para a glória de Deus.